Por que o dependente químico mente e manipula tanto para a família? Antes de te responder isso, se você não me conhece, meu nome é Cleberson Nogueira, eu sou mentor de famílias. Eu ensino os familiares de dependente químico como deve agir para gerar nesse dependente químico a necessidade de aceitar ajuda para sair do mundo das drogas. Se você também não está inscrito nesse canal, já se inscreve aqui para poder receber os novos vídeos que serão postados de conteúdo para ajudar você nessa grande jornada. Clica também no sininho que está aqui embaixo para você receber as notificações sempre que um novo vídeo vier ao ar. Vamos entender um pouquinho mais sobre mentira e manipulação? Vamos começar falando sobre a manipulação do dependente químico. Por que manipula tanto, né, no dia a dia? Às vezes você olha e fala assim, para que manipular? Para que fazer isso? Não precisaria. A mentira e a manipulação andam muito junto, tá bom? É como se fosse almas gêmeas ali. É difícil manipular sem mentir, é difícil mentir sem manipular. É quase que uma depende da outra. É até difícil falar separadamente. Mas se a gente tivesse que caracterizar cada uma delas, quando o dependente químico manipula a família, para que essa manipulação funcione, ela precisa gerar em você, familiar, ou amigo, ou qualquer pessoa que conviva com o dependente químico que esteja assistindo esse vídeo, ela precisa gerar alguns sentimentos negativos em você. Como, por exemplo, culpa, quando ele joga a culpa em você de alguma coisa do passado, que usa por causa disso, que usa porque na infância, que usa porque na adolescência, porque você não deu oportunidade de estudo, porque você não deu oportunidade de trabalho, porque você não ajuda ele com as coisas que está enfrentando problema, porque você não ajuda ele a pagar um aluguel, porque você não... Enfim, ele fica atribuindo para você culpas e devido à sua culpa ele faz o uso. Então, para que essa manipulação funcione, um dos sentimentos mais característicos é que em você desperte a culpa. Se não despertar essa culpa em você, dificilmente você vai cair em manipulação. Então, ele precisa mexer com o seu emocional, com a manipulação dele, para que você se sinta culpada. Ou para que você tenha raiva. Porque na raiva, você não consegue racionalmente, às vezes, tomar uma decisão um pouco mais racional, de parar, pensar, refletir e falar assim, isso eu faço, isso eu não faço. Isso é legal fazer, isso não é positivo ser feito. Então, na raiva, você também faz. Então, raiva, medo, por exemplo, medo do que pode acontecer se não der o dinheiro, medo do que pode acontecer se ele perder o emprego, medo do que pode acontecer se ele terminar o relacionamento, medo do que pode acontecer se ele sair e fazer o uso, medo do que pode acontecer se ele não voltar. Então vem aquelas ameaças. Se você não me der dinheiro, eu vou roubar. Se você não me der dinheiro, eu vou traficar. Se você não fizer isso por mim, eu vou sumir no mundo. Se eu morrer, você vai se sentir culpada. Então, todos esses ativos de manipulação do dependente químico têm uma finalidade, atingir você emocionalmente, para que você se sinta fragilizada, acuada, coagida e ceda àquela manipulação. Geralmente é alguma forma de chantagem emocional para que ele consiga algo que ele está tentando arrancar de você naquele momento. E geralmente também segue com alguma mentira, né? Tipo, preciso do dinheiro para pagar tal dívida. E não é tal dívida. Quero dinheiro para sair com uma garota. E não é para sair com uma garota. Preciso de um emprego porque quero ocupar minha mente. Não é, ele quer só o dinheiro do final do mês para usar mais substância. Então, sempre uma manipulação, ela vem junto com uma mentira. E isso faz com que você se sinta mal depois, principalmente quando você percebe que caiu novamente no conto do vigário, que ele conseguiu mentir e manipular você novamente. Mas existem algumas formas que você pode fazer para evitar um pouco isso também. Por exemplo, quando ele trouxer alguma mentira ou alguma manipulação, e geralmente vem junto com algum pedido. Então, quando ele vai te pedir alguma coisa, vem a manipulação. Ou quando ele quer justificar algo que você pergunte. Você pergunta, você usou? Ele vai justificar. Onde você esteve? Ele vai justificar. Então, vem para amenizar algum problema que ele causou, alguma consequência. Então, ou é pedido, ou é para fugir de alguma situação. Então, geralmente, quando ele faz isso, você já deve ter observado nesse seu familiar que existem alguns padrões. Por exemplo, todas as vezes que ele pediu dinheiro para tal coisa, foi realmente para aquilo ou foi para usar mais?
Então, se ele fizer de novo naquele mesmo padrão, significa que a consequência vai ser a mesma. Vai de você aí encontrar meios para que não caia nessa novamente. Quando ele mente para você que quer dinheiro para ir em algum lugar, às vezes que ele falou que ia para esse tipo de lugar, era realmente para aquilo ou não era? Então, você tem que começar a observar os padrões. Qual é o padrão de mentira? Qual é o padrão de manipulação que ele utiliza quando ele vai te pedir algo? E aí você tem que entender que se ele já fez aquele pedido de uma forma muito semelhante àquilo, e ele usou para outra coisa, provavelmente ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Muda uma palavra aqui, um contexto ali, muda o nome de uma pessoa que ele envolve na articulação da manipulação e da mentira, mas a finalidade dele vai ser sempre a mesma coisa: continuar com o uso e fazer o uso. Agora, por que realmente ele mente tanto para você? Porque ele sabe que você não concorda com o uso, que você quer que ele entre em tratamento, que você está sofrendo por causa disso e que você realmente quer ver ele sair das drogas. Então ele sabe que se ele for contar toda a verdade que ele está vivendo hoje, quando ele pede alguma coisa para você, geralmente é para usar droga, para pagar droga ou para tirar algumas consequências porque o uso da droga fez com que aquilo acontecesse, ele sabe que vai vir sermão, que vai vir briga, que vai oferecer tratamento para ele, e talvez nesse momento ele não esteja disposto a nada disso. Então, como ele não está disposto a nada disso, ele prefere mentir para talvez não passar por isso nesse momento, para não escutar um sermão, para não escutar um conselho, para não escutar um oferecimento de ajuda, para não escutar que a vida dele está isso, está aquilo, porque ele tem que parar, porque ele precisa disso, porque ele precisa daquilo. Ele não está afim disso nesse momento. Ele quer continuar com o padrão de comportamento e uso de substâncias. Então, ele vai mentir para você no intuito de que está funcionando essa mentira e que você não vai ficar tentando impedir que ele continue a vida dele do jeito que ele acredita que é o certo. Então, enquanto o dependente químico está fazendo uso de drogas, não adianta você querer ficar brigando com a mentira e a manipulação, achando que ele vai parar com esse comportamento. Ele não vai parar. Ele só vai parar com o processo de mentir, de manipular para você, se ele aceitar ajuda e ele começar a ter uma mudança de vida, mudar o comportamento, aprender a lidar com as emoções dele, aprender a confiar nas pessoas, na família novamente. Somente num processo de recuperação, fazendo um tratamento, é que ele vai realmente sentir a necessidade e entender que ele não precisa mais mentir, que ele não precisa mais manipular, que agora ele está vivendo sem drogas e ele não tem mais necessidade de usar esse artifício tão negativo para poder ter qualidade de vida, para conquistar as coisas, para pedir algo para alguém, porque agora ele não está fazendo nada de errado. Então, você pode sim não cair na mentira e na manipulação dele, através de você perceber os padrões que ele já usou e não cair novamente no mesmo padrão. É como se fosse, ele sempre vai tentar a mesma coisa. Se você der o mesmo resultado, não vai ter como acontecer diferente, ele vai continuar no uso. Agora, se ele tenta a mesma coisa e você muda a sua reação conforme aqueles pedidos, uma hora a mente dele vai entender que não consegue te manipular, não consegue mais mentir para você, e esse comportamento dele tende a diminuir e a ir cessando ao ponto dele querer pedir ajuda, porque ele não consegue mais nem fazer o uso de forma tranquila, que não está mais sendo fácil nem mesmo conseguir as substâncias. Então, quando você para de ceder às mentiras, às chantagens emocionais dele, através das manipulações, você já deu início a um processo que vai ajudar esse dependente químico a sentir necessidade de, em algum momento, pedir ajuda para você. Agora, não fique tentando que ele pare de mentir, que ele pare de manipular nesse momento, porque isso realmente não vai acontecer enquanto ele estiver sob o uso de substância. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e compartilha com mais famílias que estão aí nessa luta contra as drogas para que possa ajudar ainda mais famílias.